Agora vocês vão anotar esses nomes. Marcela Gracelli, Cássio Fontoura, 2 jovens que fazem Casa Cor pela primeira vez e que fazem um ambiente que eu considero espetacular. É um solário. Ó, o sol até nos iluminou. Sentiu a diferença de luz quando a gente começa o programa? Por que ele é espetacular? Pela divisão, pela setorização que vocês fizeram. Eu conheci esse espaço antes, estamos no Hotel Canto do Sol. Aqui era uma capela. E a primeira ideia de Casa Cor, da diretoria de Casa Cor Espírito Santo, era que esse fosse todo um espaço ecumênico. Eles olharam para cá e eles tiveram a visão, a epifania, não vai ser um espaço ecumênico. Veio o sol, né? Veio o sol iluminou e eles fizeram, vocês vão ver, quantos metros quadrados temos aqui? 192. 192 metros quadrados, seria de fato um solário de uma casa, de uma grande casa. E eles fizeram uma setorização, tudo que está aqui foi construído por eles. A gente tinha essa cobertura só. Exatamente, assim, não existia nada. Quando a gente veio fazer a primeira visita, a gente foi passando pela Casa Cor, né, pelos espaços, e a gente chegou aqui e a gente se encantou. Não, tem que ser esse espaço, porque a gente gosta muito dessa coisa, e Vitória pede muito isso, assim, as pessoas gostam dessa integração do interno, externo, natureza, jardim. Não, isso daqui tem, que a gente vamos mudar o uso, vamos transformar isso num espaço de convivência. Saiu. Deu certo, aceitaram. Vocês vão ver a setorização que eles fizeram. Essa área aqui seria quase um living desse solário, né? Isso, seria uma sala de estar. A proposta do espaço são vários lounges para receber amigos e um apoio gourmet que daria toda assistência para um evento. Sim. A Marcela já morou na Itália. Você estudou o que lá? Eu fiz uma parte do meu curso de arquitetura lá no Politécnico de Milão. Sim. As pessoas recebem muito na Itália? Ou só aqui no Brasil? Porque todo mundo fala, não, fiz um ambiente para receber os amigos. Não, a Itália recebe bem, mas acho que o Brasil é mais festivo, assim, é um pouco do brasileiro, né? Eu estou louca para encontrar um arquiteto que fale, eu não faço ambiente para receber ninguém, não gosto de receber amigos, mas não aconteceu. Eu acho que isso não existe, na verdade, né? A gente... Teria que ter alguém que fala, não, eu não recebo. Aqui seria, então, um dos espaços, um desses lounges para receber os amigos. O que a gente tem aqui de mistura de composição de design e de arte? Então, temos vários mobiliário... Muitos mobiliários, muitas peças. Mobiliários de design, obras de arte, de artistas capixabas, mineiro e até internacionais. E a gente trouxe um pouco dessa proposta do rústico para dentro do ambiente, né, através de revestimentos mais escuros e texturas diferenciadas. Sim, vocês vão ver, vamos falar um pouco do que a gente tem de mobiliário e das peças de design, e depois eu pontuo para vocês os elementos de arquitetura que vão amarrando cada um dos espaços. Nessa sala aqui, que a gente tem, que é interessante mostrar para um estudante de arquitetura, para alguém que está avaliando o ambiente, a riqueza das peças que vocês selecionaram. Assim, a nossa premissa foi assim, montar um espaço que se aproximasse de um espaço real quando a gente faz um projeto para um cliente, por exemplo. Então, assim, a gente teve toda uma linha do mobiliário contemporâneo que a gente foi trabalhando lâminas de madeira diferenciadas, porque quando a gente faz um projeto para um cliente real, normalmente a gente chega e o cliente sempre tem assim, eu tenho essa peça que eu queria manter, ou eu queria um sofá, mas eu tenho essas almofadas. Então, assim, é um espaço que foge um pouco do óbvio e a gente trabalhou muito o mobiliário de design nacional, assim. A gente tem uma poltrona do Sérgio Rodrigues, que é a Benjamin, que ela vem nessa nova proposta com a banqueta, que é design brasileiro da melhor qualidade. A gente está falando de Sérgio Rodrigues. E também, ao mesmo tempo, tem o novo, que é, por exemplo, o Jader Almeida, né, que a gente também trouxe as 2 poltronas do Jader. A gente está pontuando também mobiliário design internacional, onde a gente trouxe uma poltrona dos irmãos Burulek, que foi a Vitra, né, a Vitra que produz essa poltrona. Então, assim, existem contrapontos do design de diversas eras, assim, e todas elas conversando super bem nesse contexto. As peças foram aqui misturadas. Vamos sair do sol, que nós estamos ficando bronzeados, pegando aqui a vitamina D. Vamos ficar na frente dessa obra aqui, enquanto isso o Denis vai mostrando ali. Aqui a gente tem um panorama bem interessante desse living. O sofá de quem que é? Esse sofá aqui a gente está trazendo da... Oh, meu Deus, me faltou a palavra. Da Decameron. Esse é da Decameron? Olha, Marcos, que maravilhoso esse sofá. Um sucesso, assim, porque é um sofá confortável e, ao mesmo tempo, ele tem essa pegada de design, né? Que tem esse braço mais esguio, né? Trabalhando a estrutura metálica e, ao mesmo tempo, é super confortável, assim. Não é aquele sofá para você fazer média na sala, assim. Você pode se jogar à vontade porque ele é super confortável. Como todos os sofás do Marcos. Ali atrás,
então, dá para ver o trabalho no braço. Então, aqui a gente tem todo esse conjunto de peças. É o que ele falou, se eu fosse um projeto real, muito provavelmente o cliente diria, não, olha, escuta, eu já tenho essa poltrona, esse aqui tem uma história. Aqui você conseguiu trazer as peças e fazer a combinação que vocês queriam. Eu vou ficar entre eles, senão eles passam cola um para o outro. Aqui atrás a gente tem... Vamos começar a falar das obras de arte. Aqui atrás a gente já tem uma obra de arte interessantíssima. Essa é uma instalação da Lara Felipe, ela é uma artista capixaba, não reside mais no Brasil. E a gente gosta muito do trabalho dela porque é um trabalho que envolve... Você sente uma coisa familiar, assim, é emoção. E, inclusive, essa instalação, né, ela já foi premiada numa Feira Internacional de Design e a gente fez muita questão de trabalhar ela com a nossa curadoria de arte, assim, no espaço. E ela está aqui no espaço de destaque, né, que é só ela reina aqui na sala. Muito interessante. Qual o nome da artista? Lara Felipe. Lara Felipe. Quem é que fez a curadoria de arte para vocês? Foi a Matias Brotas, né, que é uma galeria aqui de Vitória, que é super parceira nossa, a gente sempre trabalha juntos, assim, e entrou com toda... Inclusive, é o espaço que tem mais obras de arte dessa galeria aqui na Casa Cor esse ano. Muito bem, a gente vai mostrar mais obras daqui a pouco, vamos contando um pouquinho de cada uma, mas aí eu já vou começar a falar do universo da arquitetura. Essa parede aqui não existia, com esse acabamento, que é uma pedra mesmo, cimentício. Inclusive, é uma história engraçada, porque quando a gente nunca tinha trabalhado com esse revestimento, a gente encomendou e a gente achava que era pedra. A gente descobriu que não era pedra porque ela chegou aqui, aconteceu um acidentezinho na hora de descarregar e algumas se quebraram aqui, a gente percebeu isso. Mas, assim, se passa por uma pedra, assim, é maravilhoso o revestimento e tem feito bastante sucesso. Sim, ela está aqui e ela está também nessa caixa que também foi construída por vocês. Atrás dessa caixa a gente tem o que seria uma cozinha. Isso, um apoio gourmet, que a gente trouxe essa estética da pedra envolvendo toda a bancada, todo o apoio, que também dá essa estética mais cênica, rústica, né? E esses volumes, eles saltam da fachada do solário. Então, foi proposital esses 2 volumes de pedra saltando da fachada. Muito bem. Vocês já veem esses 2 volumes. Aí, lá no caminho que a gente vai para essa cozinha, vocês vão ver que toda essa parede, até o final, deixa eu ver se lá atrás também, lá até o final dessa parede aqui, então um grande L, a gente tem uma releitura do Lambris. Exatamente. O pé direito do nosso espaço é muito baixo. Então, assim, e a gente não conseguiu... primeiro, também foi uma decisão de projeto, a gente quis trazer um conforto através da iluminação, porque de dia, e também é interessante porque o espaço se transforma. Durante o dia é solar, é bem claro, mas à noite a gente trabalha uma iluminação mais aconchegante. Então, a gente tirou partido desses painéis, né, remetendo como se fosse uma estética de um Lambris, e trabalhamos a iluminação embutida, uma iluminação mais amareladinha. Então, assim, isso trouxe mais conforto ainda para o espaço. E aí ela vem e amarra também essas três áreas de receber. Lá, ainda naquela parede que nos leva até a cozinha, que a gente já vai mostrar, temos uma bancada de pedra que conversa com a mesa que está, a bancada lá da cozinha também. Isso, a gente gosta muito de trabalhar esses elementos naturais dos nossos projetos e a gente é apaixonado por esse quartzito, assim, porque ele tem uma cor muito vibrante, tem um desenho bem bacana, e a gente contrapôs essa pedra, né, com essa estética mais clássica com essa coisa do rústico dessa revestimento imitando pedra. Sim. Foi um equilíbrio, assim, e a gente gostou bastante do resultado. Por que eu estou pontuando esses elementos? Porque são elementos que são chave para o desenvolvimento do projeto deles, que você reconhece ao longo desse percurso nos 190 metros quadrados. 192 metros quadrados. Então, você vai reconhecendo esses detalhes e vendo como eles fazem a amarração de todo o resto. Agora sim, a gente vai caminhando até a cozinha. Esse piso aqui não existia, né? Não. Esse piso aqui é um porcelanato, que é um lançamento esse ano, e a gente quis remeter essa estética do piso de taco, porém no porcelanato, e ele vem nessa estética mais atual, que é a escama de peixe. Sim, né? Que tem todo mundo usando, né? Todo mundo está usando, e a gente sempre amou, assim, desde antes de ser esse sucesso. Isso aqui é uma referência das nossas casas, né, nos anos 70, 60, a gente tinha muito, e daí ficou as casas, mesmo vocês que nasceram já, sei lá, 90?
Década de 90 ou década de Não, tem 80? um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais de tempo, já tinha as casas ali que foram construídas antes e que mantinham. E muita gente pôs carpete por cima para esconder, porque teve uma época que ninguém queria ver. Agora voltou com tudo. Agora, cada uma dessas daqui é uma plaquinha. Foi assentado uma por uma, assim. Como mesmo como se assenta um taco. É praticamente o mesmo processo, assim. É quase que uma coisa meio que artesanal, porque requer um certo cuidado e, assim, a mão de obra, né, tem que ter um senso estético para que no final tudo se encaixe e tenha esse resultado. Porque as pessoas, inclusive, entram, elas não imaginam que tenha sido assentado um por um, porque ficou tão bem executado, assim, que elas imaginam assim, isso aqui deve ser sei lá, uma placa. 2,50 por 2,50. Não, isso aqui foi um trabalho super minucioso. Demorou uma semana para a gente terminar de assentar esse piso, mas ele ficou bem bacana, assim, no final. Muito legal. Então aqui, vocês viram a parte, aquele piso, do lado de cá, já é a madeira, e essa madeira também não estava aqui. Não estava. Aqui a gente tinha um desnível, né, natural da arquitetura da capela, e a gente quis, como a ideia é a integração dos ambientes, a gente foi vencendo alguns níveis, propondo alguns outros para ter essa integração. Então a gente trouxe esse deck, né, para nivelar o piso da parte interna com essa área meio interna, meio externa, porque nós temos esses vãos, né, bem generosos. Sim. E a gente trouxe a estética do deck porque a gente acha que o piso de madeira é uma coisa muito confortável, assim, né? E a gente quis vencer esse desnível com a madeira. Essa madeira é reutilizada, não? Essa madeira, a intenção é que ela seja reutilizada no final. Não, mas ela era uma madeira nova que vocês colocaram aqui? Isso, era. Ela tem uma cara de que já foi usada. Já foi. É porque tem muito visitante, é por isso. Todo mundo fica aqui andando, não é? Também o tipo de tratamento que foi feito. Vocês lembram, viram a bancada, você falou o nome da peça. Quem foi o parceiro de vocês na parte de pedra? Quem forneceu pra gente foi a Brasigran, aqui de Vitória, e a nossa parceira Reveste foi quem beneficiou as pedras, assim. Então aqui a gente tem novamente a mesma pedra que está naquele banco, naquela prateleira, aquele apoio lateral. Aqui bem fininho, né? Vocês fizeram um acabamento com chanfro que parece que é super delgado, né, a pedra, e que é toda a pedra dessa bancada, deste apoio gourmet no solário. Aqui a gente tem... Bom, tem os veios, é lindo, né? É lindo. É maravilhoso, é maravilhosa. E tem essa cor que é um bordô, que daí vai repetir nas cadeiras. Isso. A gente puxa o tom da pedra em alguns elementos. Sim. Aí, nesse caso, essa cadeira aqui do apoio gourmet, a gente também tem umas poltronas lá fora que a gente também puxou esse mesmo tom, e uma peça ou outra de almofada. E a gente repara Enfim, por que eu achei esse projeto tão espetacular? Existe, para alguns é chamado de curadoria de peças, para outros é chamado de edição, para quem tem uma escola no universo das revistas é chamado de produção, enfim, é o stylist daqui. A gente vê o arranjo das peças e fala, aqui tem uma mão muito cuidadosa na escolha das peças. Essas peças são lindas, né? Porque é uma cerâmica trabalhada. Também capixaba, né? Heloísa Galvão. Lindo isso aqui, maravilhoso. A gente escolheu essas peças mesmo, uma por uma, e fizemos a gente chama até de historinha, assim, em cima da mesa, como se estivesse disposto. Uma cena, isso. Isso faz diferença no ambiente de casa cor. Isso daqui é de mentira, né? Não existe. É a única de mentira no espaço, assim, porque a gente se encantou tanto pela cor. Eu falei, vamos trazer. Não, que era incrível. Se eles tivessem achado também uma flor no mesmo tom, eu falei, não é possível. Acharam uma flor, mas não é de verdade. Existe, será, que é um antúrio nessa cor? Não, acho que não. Tem vermelho, tem verde, branco. Vermelho e verde e branco, isso aí. Então, não sei, mas você que assiste TV Casa Cor pode escrever nos comentários se existe, de repente até existe. Maravilhoso. Também é bem delgada a prateleira que a gente tem aqui sobre a bancada. Que material vocês usaram? É marcenaria. A gente trabalhou com bastante marcenaria. Como a gente tinha essa intenção de trazer essa iluminação pontuada nos elementos de marcenaria, a gente tentou criar alguns artifícios para que não ficasse muito pesado. Porque para embutir, né, a fita de LED, a gente precisa de uma certa altura do elemento. Então a gente fez um chanfro, né, que quando você olha de frente, a impressão que se dá é que isso é um elemento bem fininho, só que na verdade a gente tem uns artifícios ali para embutir a iluminação. Tá. E só pegando um gancho no que você falou anteriormente de essa questão da produção do ambiente, que eu acho que foi muito bacana aqui no nosso espaço, que a gente vai da escala macro a micro, porque a gente trabalhou arquitetura, né, porque os elementos foram todos construídos e teve
até chegar nesse cuidado de assim, ver qual são os elementos para criar a cena, uma coisa que aproximasse o máximo possível da realidade de uma casa. Né? Porque a casa tem que funcionar. Né? Ela não é só aquela coisa bonitinha, tudo no seu devido lugar, não. Aquilo tem que ser funcional. Sim. E como é que vocês foram definindo? São vocês que fazem? Vocês tiveram a ajuda de mais alguém nessa produção? Então, a gente tem uma loja parceira, né, que é a Casa Bonita, que entrou junto com a gente nessa parte de produção. Aí a Matias Brotas também, que é a galeria de arte, também sempre ajuda a gente nessa parte de produção e também a nossa mão, né? O olhar de vocês. Isso. Muito bacana. Que daí o resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Como esse bloco não existia, essa cobertura também não existia. Então foi esse pergolado vocês que fizeram. Isso. A gente trouxe esse elemento porque a gente gosta, porque ao mesmo tempo que filtra um pouco da claridade do dia, ainda assim é um elemento arquitetônico bem bacana. A gente propôs esse pergolado com esse material, que é um MDF, que imita um cimento, mas a ideia é que seja um cimento, porque Casa Cor a gente tem um prazo curto de obra, assim, né? E, ao mesmo tempo, isso faz esse link entre o cinza das pedras. O cinza é um fundo bacana para destacar as cores, né, que estão na frente disso, porque a gente tem esse bordô da pedra, tem os elementos de mobiliário. Então, a nossa base cinza ajudou a destacar todos os elementos de cor. E é lindo como fica o bordô com cinza. Quem foi o parceiro de vocês na marcenaria? A Arte Decore. Então, ele fez tudo, inclusive as prateleiras. Toda a marcenaria. Deixa eu olhar aqui. Aqui tem escondido as coisas. Eu adoro ficar abrindo e mexendo. Muito bem. Aqui tem uma jabuticabeira. E ela vem do chão. Vem do chão. Mas vocês colocaram, ela não estava aqui. A arquitetura original desse espaço, a gente tinha um canteiro, né, aqui debaixo do deck, e a gente aproveitou esse canteiro para trazer esse elemento verde natural para o espaço. Foge um pouco também daquela estética de ter sempre uma vegetação interna dentro de um vaso, né? A gente quis propor uma coisa diferente, assim. A gente tem uma piada interna do TV Casa Cor, e de quem assiste TV Casa Cor vai saber. A gente fala que jabuticabeira é tendência na decoração. É porque, assim, a jabuticaba... É porque a árvore, ela é bem cênica, assim, né? De dia ela tem esse desenho, e à noite a gente tem um foquinho de iluminação ali, e ela é quase que uma escultura, assim, no espaço. E jabuticaba é muito bom, vamos falar a verdade. É bom demais. É bom demais. A gente até brincava, e tá caro jabuticaba, né? E quando você come uma, você quer comer umas 35. Eu tenho um amigo, Guido Barbagelata, que veio Casa Cor Rio de Janeiro, agora vê Casa Cor Rio de Janeiro. Ele mora em Milão. É genovês, mas mora em Milão. Nunca tinha visto jabuticaba. Embora tenha morado no Brasil, nunca tinha visto jabuticaba. E aí tinha uma moça vendendo jabuticaba na rua. E eu falei, olha, posso pegar um? Achei que até que ela ia me cobrar, porque é tão cara jabuticaba. E ele experimentou, mas eu acho que ele não achou que era tão interessante assim. É que precisa comer muito para entender, né? Até criar o vício. Até criar o vício, até conseguir entender como é que eu consumo a jabuticaba. Porque ele falou, mas espera aí, estoura, como a casca, não como, o que eu faço? É difícil até de explicar, né, para quem... Olha, aqui tem uma peça interessante, que é legal falar. É uma casinha. Isso é uma escultura, assim, a gente também, quem trouxe foi a nossa galeria, e mais uma vez a gente está remetendo àquele conceito de casa, né, de um espaço que te abraça, onde você está com a sua família, com seus amigos, e pontuamos ela aí logo na entrada para a pessoa já entender qual é o conceito do nosso espaço. Sim, verdade, muito bacana. Aqui é uma maravilha para quem quer fazer foto, né? Porque cada ângulo que eu olho tem uma foto, uma bela foto, um belo enquadramento, né? Não sei se deu tempo ali, deu certo para o Denis enquadrar, mas talvez ele possa fazer isso depois. Aqui, se a gente olha de lá para cá, de onde eu estava dando a entrevista, e vocês estavam dando a entrevista, eu tenho a imagem desse quadro, que foi colocado de propósito aqui, nesse ângulo, enquadrado pela moldura do... Então, vamos deixar o Denis ficar onde a gente estava? Fazer aqui o enquadramento? Quer dizer, a gente tem, então, essas fotos, essa é aquela impressão em tela, né? Isso. Maravilhosa impressão. E você tem um enquadramento que é o enquadramento da porta da saída da cozinha. Qualquer lugar que você olhe, qualquer ângulo, de fora também, você tem um belo enquadramento. Agora a gente continua para cá, por exemplo, quem vem, esse é o fluxo normal da casa, vê aquela obra de arte ali, que é linda também. Essa obra também é da Lara Felipe, ela originalmente era uma instalação, ficava no piso, e vem de novo aquela história da memória afetiva, porque essa obra, ela utilizou uns bordados da avó e foi fazendo toda essa trama e virou essa instalação maravilhosa. A Matias Brotas propôs esse novo uso, né, onde a gente veio para uma caixa de acrílico e veio para a parede. E ela ajuda a destacar, inclusive, assim, a imponência do nosso pé direito. Porque você vem, né, um trajeto de pé direito super baixo, 2,10, e chega aqui na Claraboia, essa explosão de altura. Assim. Sim, maravilhoso.
Isso é fantástico, porque quem é que não tem um monte de toalhinha de crochê da avó? E que fala, o que eu faço com essas toalhinhas, como é que eu guardo? Vou dar na mão dela, para ela transformar as minhas numa obra. Outra obra maravilhosa ali, Vaidade. Essa, assim, ela é uma das minhas favoritas assim, no espaço, porque... Primeiro que é de um artista super novo, né, que é do Antônio Bo, que é um carioca super criativo, assim, e tem essa visão de arte um pouco mais que urbana, que é uma pegada que a gente também gosta muito de trabalhar nos nossos projetos. E quando a Lara, da galeria, apresentou a gente se encantou, assim, porque ela é fantástica, né? Porque ela diz muito assim, sobre essa questão, porque além de pontuar essa questão afetiva, também a gente pontua o tempo aqui, né, no nosso espaço. Né? Então, assim, a gente tem essa questão da história da avó, essas duas obras que você comentou do enquadramento, que é da Rosana Pasti, que também é uma artista capixaba. Ela trabalha a questão do tempo, é ela e o filho. A obra também, assim, algumas outras peças, ela e a mãe, e a gente percebe o tempo pelas marcas de expressão. Assim, é muito bacana isso, né? Maravilhoso. Se vocês estão vendo alguma obra e ficaram em dúvida, de quem é, de onde é, quem é o artista, o número de WhatsApp aparece na tela. Então você pode mandar um recado para a gente escreve para vocês. Mas daqui a pouco eles vão passar o Instagram, eles vão dar os seus Instagrams, também poderão escrever diretamente para eles. A dupla que faz pela primeira vez Casa Cor, e aí já entra de fato com 2 pés direitos. De verdade. Ali, ó, a gente tem um antúrio verde, tá vendo? Esse é verde mesmo. Já esse tinha vermelho também. Agora a gente mudou para o verde. Eles vão trocando. Bom, vocês viram a moldura daquela janela na madeira, mais 2 janelinhas. Aqui a gente tem novamente a mesma linguagem da madeira. Vocês fizeram um brise, tem um pouco uma linguagem de casa antiga, isso aqui também. Me lembro que na janela da lavanderia da minha mãe tinha uma coisa exatamente assim. Que bacana. A gente porque assim, o espaço é aquela coisa da integração. A gente quer trazer o verde para dentro, a gente quer que as pessoas se vejam, né, entre os espaços, e a gente propôs esses muxarabes, né, pivotantes de madeira, que reforça a ideia de integração e ao mesmo tempo te dá uma certa privacidade sem barrar a ventilação, que é uma coisa importantíssima, já que a gente não tem ar-condicionado aqui. Foi uma premissa de projeto também. E cria um ritmo na fachada, né? Remete às construções árabes, né? Porque isso é uma inspiração árabe muito antiga, que a gente via muito nas fachadas dos edifícios dos anos 60, 50. E, assim, a gente trouxe essa proposta nessa linguagem da madeira, que é uma coisa que aguenta, né? Chuva, sol, ar externa, e ainda trouxe esse ritmo para a fachada do nosso ambiente. Que é lindo demais. E aí tem essa conversa. O Denis vai por ali pela sombra, a gente vem aqui pelo sol, para chegar no próximo espaço, no outro lounge também de receber. Toda a linguagem dos muxarabes vem até aqui. E aqui a gente tem uma espécie de bar, um apoio para as bebidas, né? um pouco uma adega nesse cantinho. A gente quis trazer novamente aquela história da questão afetiva. E qual o elemento que conta mais a história do morador da casa do que uma cristaleira? Porque a cristaleira é onde tem presente de casamento. Lembrancinha de viagem. Tem ali uma peça que você ganhou e ela sei lá, tem uma memória afetiva para você. Então a gente quis assim trazer uma adega cristaleira numa proposta mais arrojada, onde a gente tem um espaço para armazenar as garrafas e ao mesmo tempo para dispor as peças de uma cristaleira aberta. Sim. Né? E a gente pontuou esse espelho bronze, que também é uma tendência, e ele não reflete tanto assim, né, o que está passando na frente, e trouxe essa pegada um pouco mais moderna, juntando mais uma vez a pedra natural, que é um elemento que a gente gosta muito, que é um outro quartzito, que é um quartzito mais claro. Tem os elementos de marcenaria, né, com essa pintura metalizada, e o espelho que traz esse, vamos dizer assim, um glamour assim, para a peça. Eu falei, será que ele vai usar a palavra glamour? Usou a palavra glamour. Mas, de fato, esse formato de bar a gente tem visto, né, com esses chanfros, que é uma caixa que moldura tudo isso. Aqui você agregou a história da cristaleira. Vocês bebem, não? Sim. O que você gosta de beber? E tudo. A gente já imagina mais. Eu falei, Marcela, eu acho que a gente tem que colocar uma meta. Até o final da Casa Cor, todos os espumantes já tem que ter acabado. O quê? Vai me dizer que estava na metade. A gente vai ter um certo trabalho, eu acho. Estamos aqui, TV Casa Cor está aqui para ajudar. A gente aqui, vocês podem contar com a gente. Mas tinha espumante em todos os vãos?
Quase todos. Mentira! Vocês tiram daqui e levam para a geladeira está funcionando lá no Está espaço? funcionando ali no apoio gourmet. Vocês tiveram apoio na parte de eletrodomésticos? Tivemos a M Gerais, né, que também é uma super parceira, entrou, né, fornecendo os eletros ali pra gente. E elas estão funcionando, a geladeira está funcionando. Aham. Tem uma espumante. Vamos pôr uma espumante lá e abrir no final. Olha aqui o elemento que eu falei que vem, que percorre todo o espaço, o cilambri, aqui com uma iluminação, um recorte, né? Isso. Essa peça vocês desenharam, ela existia assim? Não, essa peça é uma luminária mesmo, da loja que é parceira nossa, que é a Lumina, que fez toda a especificação de iluminação pra gente. Legal. E esse acabamento que a gente tem na parede e no teto? É uma textura da terracor. Como o nosso pé direito era muito baixo, a gente quis trazer esse elemento tanto nas paredes em cima da marcenaria, como no teto, porque dá essa proximidade com o visitante, né? Parece uma areia, né? Até desperta a curiosidade de querer passar a mão e ver que acabamento é esse, né? Quem consegue passar a mão, né? Caramba. Nem isso, nem quando eles falam que o pé direito é super baixo, eu nem com salto alto, eu não consigo passar a mão. Aqui tem um cantinho ainda para quem vai abrir o vinho, escolher, dar uma olhada no rótulo, né? A gente criou esse micro ambiente, assim, pensando ou num cantinho para leitura, porque é um canto mais reservado, ou assim, a pessoa quer tomar um vinho, quer ficar num cantinho mais sossegada, e a gente propôs esse cantinho mais aconchegante. E mais uma vez, o design brasileiro sendo enaltecido, esse livreiro é da Etel Carmona, né, que é uma peça super bacana, assim, né, tem essa pegada da geométrica, que é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar nos projetos. Maravilhoso. Tá bom, então a gente viu aqui esse cantinho. Agora vamos para a área externa, agora vamos pegar sol mesmo, vamos fazer a nossa vitamina D, ó, bombar. Vocês pediram um grafite aqui para cá? Isso, essa obra, a gente gosta muito dessa coisa urbana, meio industrial chique, e a gente trouxe esse artista para fazer esse trabalho desse mural, que inclusive é um arquiteto, que é o João César de Mello, não reside mais, e é capixaba, não reside aqui em Vitória mais, e a gente fez o convite, ele super aceitou, veio, fez esse trabalho, e o interessante é que é todo feito no pincel, assim. Não é grafite. Não é grafite. Não é grafite. É feito tudo, ele desenha, depois ele vai pintando cada plano desse, né, com um rolinho pequenininho, e você vê que tem uma pegada bem urbana, geométrica. A inspiração dele é nas cidades. Sim, a gente vê um pouco de skyline, a gente vê... Agora, será que ele coloca o quê? Fitas aqui? Ele vai colocando fita e pintando? Tudo na mão? Ele usa esquadro e régua. Esquadro, régua, vai pintando depois. Mas a régua é só para fazer o traço inicial com lápis. Pincel é todo a mão livre, assim. Muito bacana. Então o nome dele é? João César de Mello. João César de Mello. Será que da família de Mello? Eu ia falar do Eric Figueira de Mello, que é um arquiteto do Rio de Janeiro, super querido e que adora abacaxis. Então eu ia citar aqui. Sabia que o abacaxi é uma fruta que significa fartura e que é um presente que foi levado o primeiro presente que foi levado da América para a rainha espanhola? Olha que bacana. Maravilhoso. Vou usar mais vezes. Vai usar mais vezes, tá vendo? Camisa com os abacaxis. A gente chegou aqui nessa área externa também, toda construída por vocês, esse deck vocês que fizeram, né? Essa parte aqui também vocês que revestiram, toda essa caixa de jardinagem também. Jardim também. Isso, a gente criou essa diferença de planos para segmentar os espaços, assim, né? A ideia é que esse espaço do deck seja uma coisa mais para adega, onde você tem uma poltrona confortável, para sentar, tomar um vinho. E nesse lounge mais baixo, a gente criou esse lounge para jacuzzi, que seria uma proposta um pouco mais informal, assim, né? Onde a gente trabalha esses elementos mais soltos, você tem essa possibilidade de arrastar um puff para lá, tem as almofadas onde você pode ficar mais confortável. E a gente trabalhou, e a ideia também, assim, do paisagismo conversando com a arquitetura, assim, a gente não quis que o paisagismo fosse algo do tipo, sobrou um espaço, vamos colocar um elemento verde, não. O projeto inicial foi desenvolvido, assim, levando em consideração todo esse nosso jardim que tem essa pegada tropical. A gente contou com a ajuda da nossa amiga, né, paisagista e parceira, que é a Cíntia Ferrari, para ajudar na especificação das espécies, e a gente propôs esse jardim tropical,
que além dessa beleza, né, ele também é um jardim que ele não requer muita manutenção, porque as folhas não caem muito. Então, assim, é claro que assim, tem um cuidado com o jardim de aguar, de tirar o que está morrendo, mas assim, ele não te dá tanto trabalho na hora de limpar, assim, vamos dizer. Sim, é um jardim de grandes folhagens, você mesmo já pontuou. A gente tem aqui filodendros, aquela que vai falar agora que, né, que a Célia vai falar que conhece tudo. Tem ali cica. Pronto, acabou meu conhecimento, não sei mais nada. Não, acho que ali deve ser bromélia. Deve ser bromélia, que é um parente do abacaxi. Abacaxi é uma bromélia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu conheça para fingir. Pontua a cor da pedra, inclusive na vegetação, né? Porque a gente tem esse tom puxando um pouco pro bordô nas bromélias e no caule dessas duas palmeiras, que são as palmeiras laca, né? Que também é uma espécie super bacana, que tem esse caule mais avermelhado, assim. Daqui, esses que estão nos cantos. Cantinho, isso. Palmeira laca. Palmeira laca. Aprendi mais uma. Agora posso na próxima vez falar, olha, palmeiras laca. Ficou muito bacana. E o que é interessante em tudo que vocês têm feito é a delicadeza. Você pega uma pedra e aí você faz fininho, e você faz toda a caixa que é envolvida por essa pedra, e aí você tem nas laterais a mesma pedra com a mesma espessura. Isso é um trabalho de arquitetura, um trabalho com de muita delicadeza. É assim, a gente tenta trazer, tanto nos nossos projetos quanto principalmente para Casa Cor, essa proposta de que você pode ter um canteiro, você vai revestir esse canteiro e aquela coisa pode ficar leve. É claro que existe uma alvenaria por trás disso, a gente trabalha essa questão da altura, mas o que é visível é só o topo da pedra, que fica uma coisa, o design e a leveza da estrutura é muito mais agradável aos olhos, assim, né? Sim. E o que eu falava dos planos e dos impossíveis enquadramentos, qualquer canto que eu olhar tem um belo enquadramento para foto. Imagino que Pedro Ariel deva ter se divertido muito aqui. Você olhar, olha, o Denis agora está mostrando a janela da cozinha com o enquadramento, com os planos das paredes até chegar à obra, aos quadros que a gente mostrava lá atrás. Então, essa riqueza de enquadramento também é maravilhosa. Sim, a gente quis, novamente, essa questão da integração, você não se limita, assim, né? Você está aqui no espaço externo, mas ao mesmo tempo você tem a visão da arquitetura, você vê o que está acontecendo ali dentro. Pensando assim, numa reunião familiar, amigos, todo mundo junto e, claro, pensando com os elementos arquitetônicos, né? A gente tem esses rasgos que fazem esses enquadramentos com as obras de arte. Os painéis pivotantes, mais uma vez, né, que ao mesmo tempo que limitam o espaço, ainda assim permite essa integração, a passagem da luz, que é uma coisa maravilhosa. Pena que está claro demais, a gente não percebe tanto o efeito da luz, assim, mas é incrível. Tem a iluminação à noite, vai caindo, você tem os pontos de iluminação. Vamos sentar naquele sofá, o Denis vai fazer um último enquadramento da nossa matéria, está chegando ao final. Ali temos um sino, já estava aqui? Isso. Como aqui era a capela, né, já existia a torre sineira, o elemento arquitetônico era um pouco diferente, né, a gente tinha só a torre, um elemento único, então a gente avançou com a profundidade, criamos 2 rasgos para que você tenha essa visão desse jardim interno. E as pessoas têm se encantado muito, assim, com a história do sino. A gente fala, né, que a gente não quis interferir no sino, ele é o sino original. A gente não fez nenhum trabalho de recuperação para mostrar justamente a história do espaço, o que era aqui antes e o tempo, né, mais uma vez presente ali no trabalho que foi feito com sino. Agora vai todo mundo falar, eles não quiseram fazer espaço ecumênico. Por que não quiseram fazer espaço ecumênico? Aí cada um vai falar uma coisa. Ah, não, por quê? Você é religioso ou não? Sou, assim, eu acredito muito em energia, acredito muito em Deus, assim, não tenho uma religião específica, mas eu tenho muita fé. Porque eu acho que a gente tem que ter fé, né? Porque senão as coisas não fazem muito sentido. E você? Eu sou católica. Você é católica, daquelas batizadas. Fez crisma, não? Fiz. Fez crisma, olha só. Muito bem. Você fez crisma? Fiz. Você é um católico, mas... Não tão praticante, mas eu pratico a fé, que eu acho que é o mais importante. Muito legal. Eles não fizeram espaço ecumênico, mas eu diria que isso aqui é um espaço ecumênico, sim, porque é um espaço de reunião, de encontros, não é? Isso. E coroado pela beleza. Os amigos e até pessoas que a gente não conhece, quando vêm visitar a Casa Cor, eles param. Eu posso ficar aqui um tempinho? Você pode ficar à vontade. Porque assim, é aquela coisa, o espaço, ele te abraça, né? Você vê que todas as paredes têm um elemento verde, você tem um conforto nesse mobiliário externo, a gente tem uma musiquinha ambiente. Então, assim, é uma área onde as pessoas que estão visitando, elas se sentem abraçadas, assim, né? E isso é muito bacana, a gente ter essa resposta das pessoas que já acompanham a nossa
trabalho há um certo tempo, ou de quem ainda não conhece e se encanta pelo espaço. Muito legal. Bom, vocês conheceram aqui a dupla que faz Casa Cor pela primeira vez, fez o Solar em Casa Cor Espírito Santo 2016. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito deles ainda. É certeza que eu vou ouvir falar deles. Mas vocês já vão agora anotar o Instagram, porque ficaram com dúvidas, querem fazer perguntas. Qual é o Instagram de vocês? Então, a gente tem o nosso Instagram do escritório, que é o Fontoura, @FontouraGracelli, Gracelli com 2 L's, 2 S's. E a gente também tem o nosso perfil pessoal, onde a gente posta mais coisas do nosso dia. Não, nudes não. Mas assim, é porque assim, a gente sempre fala, as pessoas se interessam muito pela como é o nosso estilo de vida, né? Porque quando elas procuram um arquiteto para contratar algum serviço, não é só o projeto, elas se interessam para onde eles viajam, o que eles comem, qual é o lifestyle, né, assim, da dupla. Então também tem o meu perfil pessoal, que é o Cássio Fontoura, com K, 2 S, Fontoura. Tem o perfil de Marcela, que é Marcela Gracelli, que eu já tô logo falando. Marcela Gracelli, se ela não quisesse falar, já falou. Para onde você viaja? O que você come? Qual o seu lifestyle? Para onde você viaja, além de ter viajado para Itália? Muito pelo Brasil, Europa também. O que você come? Agora salada. Preferencialmente comida italiana. Aí, pronto. Você, o que você come? Nesse período agora, eu não tô comendo nada, porque eu tô numa dieta severa. Então, assim, eu tô respirando. Ilumina sol, a gente se alimenta de luz. A gente se alimenta de luz. Então a gente vai ficar aqui se alimentando desse sol aqui no Espírito Santo. Esse é o Solário de Casa Cor Espírito Santo. Você pode encontrar fotos do Solário tanto nos perfis dos dois profissionais ou no perfil do escritório no Instagram. No nosso site casacor.com.br também tem a galeria de fotos de Casa Cor Espírito Santo, também está lá. No Facebook, no nosso Facebook de Casa Cor Oficial e no Facebook da franquia Casa Cor Espírito Santo você também encontra. E se quiser rever esse vídeo, todos os vídeos que a gente faz estão no canal Casa Cor _oficial do YouTube. Então é fácil ir lá e encontrar todos os vídeos que a gente faz. O número que aparece na tela é o número de WhatsApp do programa. Mas se você tiver dúvida sobre o ambiente que acabou de ver, também pode mandar e eu encaminho para eles. Agora, se quiser saber o que eles comem ou para onde eles viajam, é com eles mesmo, diretamente. Muito obrigada, parabéns. Obrigado você. A gente vai se ver muito ainda. A gente ainda. adorou. Vamos. Não é? Marcela, muito obrigada. A Marcela já falou, eu sou mais tímida, eu sou mais... É verdade. Na tela. A gente vai fazer ela perder essa timidez. Muito obrigada, viu, Marcela? Obrigada. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, conhecendo belíssimos ambientes de Casa Cor Espírito Santo 2016.